Há séculos, repousa em silêncio um livro que parece sussurrar segredos de outra era. Um manuscrito envolto em mistério, coberto por símbolos que ninguém jamais conseguiu compreender. Um código, talvez uma língua esquecida, que desafia estudiosos há mais de 600 anos. Seu nome ecoa entre os corredores da história como um enigma vivo, o manuscrito Voynich. A história desse livro começa em uma época de transição, quando o mundo europeu despertava das sombras medievais e a curiosidade humana se voltava para a ciência, a alquimia e os mistérios do universo. Entre o final do século XIV e o início do XV, em algum ponto incerto da Europa, alguém, cuja identidade permanece até hoje desconhecida, pôs-se a escrever um texto como nenhum outro. As páginas foram confeccionadas em velino, um tipo de pergaminho feito da pele de bezerro cuidadosamente tratada, usado apenas em obras de grande valor. Sobre essa superfície lisa e levemente amarelada, o autor traçou centenas de linhas em uma escrita fluida, elegante e completamente indecifrável. Os caracteres do manuscrito parecem obedecer a uma lógica interna, como se formassem palavras e frases. As repetições, as variações de sílabas e as estruturas de parágrafo sugerem uma língua verdadeira, mas uma língua que não pertence a nenhum povo conhecido. Ao lado do texto, estranhas ilustrações florescem, plantas impossíveis de identificar, diagramas celestes, mulheres nuas mergulhadas em reservatórios verdes, círculos cósmicos que lembram constelações, e frascos que evocam o laboratório de um alquimista. Tudo isso compõe uma sinfonia de símbolos, tão bela quanto perturbadora. Durante séculos, ninguém soube de onde viera esse manuscrito. Seu primeiro dono conhecido, segundo registros, foi o imperador Rudolf II do Sacro Império Romano-Germânico, um monarca excêntrico e profundamente interessado em ciências ocultas, astrologia e magia natural. Rudolf acreditava que o livro era obra de Roger Bacon, o lendário frade franciscano inglês do século XIII, considerado por muitos um precursor da ciência experimental. Acredita-se que o imperador pagou uma fortuna pela aquisição do misterioso volume, convencido de que ele continha segredos alquímicos ou fórmulas de imortalidade. Após a morte de Rudolf, o manuscrito passou de mão em mão, perdido entre colecionadores, alquimistas e monges. Por volta do século XVII, foi parar na biblioteca de um colégio jesuíta na Itália, onde repousou por séculos, esquecido entre volumes de teologia e tratados de filosofia natural. Foi somente em 1912 que o manuscrito reapareceu, quando o livreiro polonês Wilfrid Voynich o encontrou ao explorar os arquivos do colégio de Villa Mondragone, próximo de Roma. Fascinado pela estranheza da escrita e das ilustrações, Voynich comprou o volume e o levou para Londres, acreditando ter encontrado o maior código secreto da história. O anúncio da descoberta espalhou-se rapidamente pelo mundo acadêmico. Criptógrafos, linguistas e historiadores tentaram decifrar o texto, mas todos fracassaram. Nem mesmo os decifradores de códigos das duas guerras mundiais, habituados a quebrar mensagens cifradas complexas, conseguiram identificar o padrão do manuscrito. Nenhum idioma conhecido se ajustava às suas estruturas, nenhuma cifra clássica explicava sua coerência interna. A escrita parecia, ao mesmo tempo, humana e impossível. Os desenhos, por sua vez, ofereciam poucas pistas. As plantas retratadas não pertenciam a nenhuma espécie conhecida. As estrelas e constelações, embora lembrassem mapas astronômicos, não coincidiam com nenhum sistema celeste real. As figuras femininas, repetidas em cenas de banhos ou rituais, sugeriam temas de fertilidade ou medicina, mas eram acompanhadas de símbolos tão estranhos que nem os especialistas em alquimia conseguiam interpretar. Cada tentativa de leitura apenas aprofundava o mistério,
Com o avanço da ciência moderna, novas ferramentas foram aplicadas ao manuscrito. No início do século XXI, análises de radiocarbono dataram o pergaminho entre 1404 e 1438, confirmando sua autenticidade e afastando a hipótese de uma falsificação moderna. A tinta revelou composição compatível com os pigmentos medievais da época, reforçando que o texto era genuinamente antigo. No entanto, a origem do autor permaneceu um enigma. Nenhum outro documento conhecido exibe o mesmo tipo de escrita ou estilo de ilustração. Era como se o autor tivesse surgido do nada, criado um idioma próprio, escrito seu tratado e desaparecido para sempre. Alguns estudiosos sugeriram que o texto poderia ser uma língua inventada, um experimento mental de um gênio solitário. Outros acreditam tratar-se de um código alquímico, criado para ocultar fórmulas ou conhecimentos secretos. Houve também quem defendesse que o manuscrito era um embuste, uma falsificação elaborada para enganar nobres e colecionadores. Mas essa teoria perdeu força quando se observou que a escrita apresenta regularidades linguísticas idênticas às de uma língua natural. Frequência de palavras, padrões de repetição e variação morfológica coerente. Um falsário medieval dificilmente seria capaz de criar uma estrutura tão complexa, ainda mais sem ferramentas estatísticas. O manuscrito parecia possuir uma lógica interna, mas uma lógica impenetrável. Cada linha dava a sensação de esconder uma mensagem e cada símbolo uma chave. As ilustrações, ricas em detalhes, pareciam querer ajudar o leitor, mas quanto mais se observava, menos se compreendia. Em certos diagramas, pequenas mulheres emergem de tubos como se fossem parte de um experimento. Em outros, folhas se enroscam em formas de espiral, lembrando tanto o crescimento das plantas quanto o movimento dos astros. O livro parecia ser uma representação simbólica de um universo paralelo, onde o natural e o cósmico se fundiam em uma linguagem própria. Com o tempo, o manuscrito tornou-se mais do que um simples objeto de estudo. Tornou-se um espelho do próprio desejo humano de compreender o desconhecido. Cada geração que o examinava projetava nele suas próprias esperanças e temores. Para alguns, era uma mensagem de seres de outro mundo. Para outros, um código de uma seita secreta. Para outros ainda, um tratado de alquimia espiritual, destinado apenas aos iniciados. Mas a verdade, se é que existe, permaneceu oculta sob a caligrafia sinuosa e as cores desbotadas de suas páginas. Wilfrid Voynich passou a vida toda tentando desvendar o mistério do livro. Morreu sem encontrar resposta, deixando o manuscrito como herança para sua esposa, Ethel, que também acreditava em seu valor oculto. Após sua morte, o livro passou para colecionadores privados e, finalmente, foi doado à Universidade de Yale, onde permanece até hoje, sob o código MS-408 da Biblioteca Beinecke. Desde então, pesquisadores do mundo inteiro continuam a estudá-lo, aplicando as mais modernas técnicas de criptografia, análise linguística e inteligência artificial. Mas o mistério permanece intacto. E assim, o manuscrito atravessou os séculos como um eco de uma voz perdida, escrita em uma língua que talvez ninguém mais saiba falar. Um livro que parece respirar por conta própria, guardando nas suas linhas o vestígio de uma mente que ousou desafiar os limites da compreensão. O manuscrito Voynich não é apenas um quebra-cabeça. É o testemunho de que o ser humano sempre buscou decifrar o invisível, dar forma ao desconhecido e encontrar sentido mesmo no silêncio das palavras que não podem ser lidas. O manuscrito Voynich, silencioso e intacto, parecia zombar dos homens que o observavam com lupa e paciência. Nenhum idioma conhecido o explicava. Nenhum método de criptografia conseguia revelá-lo.
As letras fluíam como música sem partitura, e cada página parecia responder com ironia a quem tentava arrancar-lhe o segredo. Era como se o livro fosse uma mente viva, consciente de sua própria impenetrabilidade. No século XX, o manuscrito passou pelas mãos de alguns dos maiores especialistas em códigos secretos. Durante a Primeira Guerra Mundial, a decifração de mensagens inimigas havia se tornado uma arte. Mas mesmo com as mentes mais brilhantes da época, o Voynich resistia. O linguista William Newbold acreditava ter desvendado parte de seu enigma. Segundo ele, cada símbolo escondia microcaracteres visíveis apenas sob ampliação, formados por traços microscópicos. Seriam anotações secretas em latim abreviado, revelando conhecimentos avançados em anatomia e astronomia, supostamente pertencentes a Roger Bacon, o frade cientista do século XIII. Por um breve momento, o mundo acreditou que o mistério estava resolvido, mas logo veio a decepção. As análises mostraram que as supostas microletras eram apenas fissuras naturais do traço da pena, sem qualquer significado. A teoria de Newbold desmoronou, e o manuscrito voltou à sua mudez imperturbável. Nos anos 1940, outro nome lendário entrou em cena: William Friedman, o decodificador mais célebre da Segunda Guerra Mundial. Ele e sua equipe, que haviam quebrado cifras japonesas e alemãs, trabalharam durante décadas sobre o manuscrito. Friedman acreditava que o texto poderia ser uma linguagem artificial, criada com base em regras lógicas, uma espécie de precursor das línguas construídas, algo entre o latim, o árabe e o sonho de um linguista medieval. Mesmo com o poder analítico dos decifradores militares, nada se revelou. Friedman morreu em 1969 sem encontrar resposta. Sua conclusão final, escrita num relatório melancólico, resumia o sentimento de gerações. O manuscrito Voynich talvez não tenha solução. Mas o fracasso apenas aumentou a aura do livro. A cada década, novas teorias surgiam. Alguns estudiosos afirmavam que o texto era uma linguagem natural perdida, talvez uma forma extinta de alguma língua europeia ou asiática. Outros sustentavam que era um código mnemônico, destinado a ser compreendido apenas por quem possuísse a chave simbólica, como se cada palavra fosse uma senha espiritual. Nos anos 1970, um linguista propôs que o texto representava uma forma escrita de glossolalia, o falar em línguas de natureza mística, registrado em tradições religiosas. Nessa hipótese, o autor teria escrito em estado de êxtase, produzindo um fluxo verbal sem sentido racional, mas carregado de intenção espiritual. Seria, portanto, uma escrita inspirada, mas não significativa. Outros sugeriram que se tratava de um código mental criado por alguém com um tipo de gênio obsessivo, talvez um polímata ou mesmo um doente mental com talento para padrões. Entretanto, algumas das pistas mais intrigantes vieram do próprio conteúdo visual. As páginas do manuscrito estão divididas em seções temáticas que sugerem um propósito definido. Há o que parece ser uma seção botânica, com desenhos de plantas impossíveis. Uma seção astronômica, com estrelas, sóis e luas interligados por fios e círculos. Uma seção anatômica ou biológica, repleta de figuras femininas, e outra farmacêutica, mostrando frascos, tubos e recipientes coloridos. A organização lembra um tratado de ciências naturais, mas de um mundo que nunca existiu. As figuras femininas que surgem em banheiras e canais são uma das partes mais misteriosas. Elas parecem imersas em líquidos esverdeados, conectadas por canos e tubos, como se participassem de algum tipo de ritual de purificação ou experimento alquímico. Alguns estudiosos acreditam que essas imagens representam o corpo humano em suas relações com os elementos da natureza, uma visão simbólica da medicina medieval. Outros as veem como metáforas astrológicas,
Cada mulher seria um signo, uma constelação ou mesmo uma estrela viva. Há quem veja nas páginas uma cosmologia paralela. Os círculos concêntricos e as formas espirais que surgem em certas ilustrações lembram tanto diagramas de universos quanto representações místicas da alma. Uma das páginas mais famosas mostra um grande disco central, cercado por 12 pequenos círculos, cada um com uma mulher segurando uma estrela. É como se o autor tivesse tentado representar o elo entre o corpo e o cosmos, um microcosmo dentro do macrocosmo, princípio básico da alquimia. Com o advento da era digital, o manuscrito ganhou nova vida. Em 2009, a biblioteca Beinecke digitalizou todas as suas páginas em alta resolução, permitindo que estudiosos do mundo inteiro examinassem os detalhes antes restritos a poucos. O interesse explodiu. Programadores, matemáticos e curiosos lançaram programas de inteligência artificial, tentando descobrir padrões escondidos. Alguns algoritmos sugeriram que o texto tinha estrutura compatível com línguas europeias. Outros apontaram uma semelhança com o hebraico ou com o turcomano antigo. Nenhum consenso foi alcançado. Em 2017, um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Alberta usou aprendizado de máquina para comparar a estrutura do manuscrito com centenas de idiomas. O sistema concluiu que o texto tinha forte correlação estatística com o hebraico, o que levou um pesquisador a propor que se tratava de um texto cifrado hebraico abreviado. Ele chegou até a traduzir algumas passagens, alegando que falavam de remédios e ervas medicinais. No entanto, a comunidade científica não se convenceu. O método usado era vago e as traduções inconsistentes. O mistério permaneceu. Enquanto isso, teorias cada vez mais ousadas ganhavam popularidade. Alguns acreditavam que o manuscrito fora escrito por extraterrestres ou ditado por uma inteligência não humana. Outros afirmavam que era uma profecia cifrada, destinada a ser lida apenas quando o mundo estivesse pronto. Alguns místicos modernos viam nele um livro de transição, um texto capaz de comunicar-se com o inconsciente coletivo, como se as palavras indecifráveis ativassem algo escondido na mente humana. Entre as hipóteses mais plausíveis, embora igualmente misteriosas, está a de que o manuscrito foi criado por um alquimista europeu entre 1400 e 1450, durante o auge da busca pela quinta essência, a substância espiritual que uniria o corpo e o cosmos. As ilustrações de plantas e estrelas, os diagramas de fluidos e corpos femininos, tudo isso poderia representar o processo simbólico de transmutação espiritual. O texto seria, então, uma linguagem de iniciação, compreensível apenas por quem tivesse sido instruído em determinado círculo esotérico. Essa teoria, embora impossível de provar, dá ao manuscrito um sentido que o torna ainda mais fascinante. Ele seria, em si, um ritual escrito, um espelho do caminho interior do alquimista. Há também a possibilidade de que o autor tenha inventado seu próprio idioma, uma língua artificial, com gramática e vocabulário completos, usados para registrar ideias pessoais sem que ninguém mais pudesse lê-las. Linguistas modernos observaram que a estrutura do texto obedece a princípios universais de organização linguística, palavras curtas e longas, prefixos e sufixos, distribuição de termos conforme o contexto. Isso sugere que o autor não produziu um simples amontoado de símbolos, mas um sistema coerente. E se assim for, trata-se da única língua completamente isolada da história, uma que nasceu e morreu com um único ser humano. Mesmo o material físico do manuscrito parece guardar mistérios. As páginas foram costuradas em cadernos e há indícios de que algumas folhas foram removidas. Que conteúdo havia nelas? Teriam sido perdidas ou arrancadas intencionalmente?
A ausência dessas páginas parece uma lacuna calculada, como se alguém quisesse garantir que o segredo jamais fosse completo. O livro, assim, se torna um fragmento de uma obra ainda maior. Uma peça que nos deixa apenas vislumbrar um universo que não podemos compreender. O Voynich não é apenas um enigma filológico. É também uma obra de arte, uma manifestação do desejo humano de criar significado. Cada traço, cada curva, cada cor carrega a marca de alguém que acreditava na força simbólica da escrita. Quem quer que tenha sido seu autor tinha domínio técnico e estético notável. A caligrafia é uniforme do início ao fim, sem correções visíveis, como se o texto tivesse sido copiado de um modelo invisível, ditado por uma mente calma e precisa. E é talvez essa serenidade, a certeza com que as linhas foram escritas, que mais intriga. O autor sabia o que fazia. A intenção era clara, ainda que o conteúdo nos escape. Essa segurança silenciosa transforma o manuscrito em algo quase sobrenatural. A prova tangível de uma mensagem que não foi feita para nós. Com o avanço da tecnologia no século XXI, muitos acreditaram que o enigma finalmente seria decifrado. Afinal, se a humanidade havia decodificado o genoma humano e sondado os confins do espaço, como poderia resistir um simples manuscrito medieval? Mas o Voynich continuava impassível a desmentir nossa arrogância. Cada tentativa de tradução terminava em frustração. Cada teoria nova parecia repetir o eco das antigas, mudando apenas o vocabulário do mistério. Em 2020, uma nova análise feita por físicos e especialistas em ciências de dados tentou identificar padrões de repetição no texto. Descobriram que o vocabulário do manuscrito não era aleatório. Certas palavras apareciam mais frequentemente em contextos visuais específicos, próximas de figuras de plantas, estrelas ou figuras femininas. Isso indicava que o texto possuía uma lógica interna, mas não necessariamente semântica. Era como se o autor tivesse criado um mapa simbólico entre imagem e palavra, um sistema de associação mental que obedecia a uma gramática própria. Essa descoberta reacendeu a hipótese de que o manuscrito era um instrumento de meditação ou iniciação. A escrita, em vez de ser um código verbal, seria uma representação gráfica de um caminho espiritual, em que cada símbolo evocava uma ideia, uma sensação ou um estado de consciência. O livro não seria, portanto, para ser lido, mas para ser vivido. Alguns estudiosos do esoterismo europeu encontraram paralelos entre as ilustrações do Voynich e diagramas herméticos de obras como o Splendor Solis ou o Mutus Liber. Ambos são tratados alquímicos compostos quase inteiramente por imagens, cuja leitura depende do olhar interior. Esses paralelos reforçam a ideia de que o manuscrito talvez tenha sido concebido como uma ferramenta de contemplação simbólica, um espelho da alma humana diante dos mistérios da natureza. Outros, porém, rejeitam o misticismo. Para eles, o Voynich é apenas um embuste, um engano engenhoso, criado para enganar colecionadores ricos e crédulos. O início do século XVII foi uma época em que falsificações eruditas eram comuns. Um texto cheio de desenhos enigmáticos, escrito em uma língua inexistente, poderia facilmente ser vendido como obra de um sábio perdido. Essa hipótese é apoiada por alguns fatos. O manuscrito não apresenta correções, como se fosse feito de uma vez. E o pergaminho usado para suas páginas, segundo a datação por carbono 14, é autêntico do século XV, mas isso não impede que alguém, séculos depois, o tenha usado para produzir uma falsificação. Mas há um detalhe que perturba os céticos. Se o Voynich fosse uma fraude, seu autor teria criado algo sem sentido. E, no entanto, análises linguísticas mostram que o texto segue padrões muito próximos de idiomas reais. A distribuição das palavras,
a frequência das letras, a variação de sílabas, tudo obedece a leis estatísticas da linguagem natural. Ou seja, ele se comporta como um idioma verdadeiro, mas que ninguém conhece. Isso parece ultrapassar a mera invenção. A dúvida permanece. Se é falso, é o mais sofisticado engano da história. Se é autêntico, é o mais estranho idioma que já existiu. Enquanto isso, o manuscrito repousa na Biblioteca Beinecke, de manuscritos raros e livros antigos, em Yale. Está guardado sob controle de temperatura e umidade, protegido por vidro e silêncio. Apenas estudiosos autorizados podem vê-lo de perto, mas sua versão digital circula livremente, hipnotizando curiosos do mundo inteiro. A cada nova geração, alguém tenta decifrá-lo e fracassa. Mas talvez o segredo do Voynich não esteja na tradução. Talvez o verdadeiro enigma seja o próprio desejo humano de compreender o incompreensível. Por que esse livro desperta tamanha fascinação? O que nos atrai tanto em um mistério sem resposta? Há quem diga que o Voynich é um espelho, e que o que vemos nele não é um código, mas o reflexo de nossa própria ignorância. Ele nos lembra de que, mesmo em meio à era da informação, há coisas que resistem à luz do entendimento. Ele é a sombra persistente no coração do saber. Um lembrete de que o mistério é parte essencial do humano. Muitos estudiosos tentaram encontrar o autor. Alguns sugeriram que fosse um monge recluso, outros um cientista visionário. Houve quem apontasse para Leonardo da Vinci, em sua juventude, pela semelhança de alguns desenhos anatômicos. Mas nenhuma dessas hipóteses resistiu à análise cronológica. O pergaminho é anterior ao nascimento de Leonardo. Também houve quem atribuísse o manuscrito a John Dee, o ocultista inglês que serviu à rainha Elizabeth I e estudava linguagens angelicais. Ele e seu assistente Edward Kelly afirmavam conversar com espíritos através de uma língua chamada enoquiana. Talvez o Voynich fosse um de seus experimentos. Contudo, nem os registros de Dee, nem os de Kelly mencionam algo semelhante. Outros voltam a Roger Bacon, o frade cientista que viveu no século XIII e estudou ótica, astronomia e linguística. Bacon acreditava que o conhecimento podia ser transmitido através de símbolos secretos e que a linguagem tinha poder de invocar forças ocultas da natureza. Se o Voynich for de fato obra de Bacon, então é uma mensagem filosófica cifrada, uma tentativa de preservar saberes proibidos durante a Inquisição. A hipótese alquímica continua sendo a mais poética. Na alquimia, a transformação do chumbo em ouro era apenas uma metáfora da purificação do espírito. O alquimista buscava transmutar a si mesmo, e os símbolos de seu ofício representavam estágios dessa jornada interior. O Voynich, com suas figuras femininas imersas em líquidos e suas plantas impossíveis, pode ser lido como o mapa dessa viagem, um manual para o despertar da consciência, escondido sob a forma de um livro impossível. As cores usadas nas ilustrações, verdes pálidos, azuis suaves, tons terrosos, parecem escolhidas com intenção simbólica. Em algumas páginas, o verde das plantas se funde com o azul dos céus, e as figuras humanas parecem nascer dessas cores. Há algo orgânico e espiritual ao mesmo tempo, como se o livro fosse o testemunho de um sonho. O traço firme, a ausência de hesitação e a harmonia dos desenhos sugerem que o autor dominava plenamente seu instrumento. Nada ali é improvisado. Cada curva, cada linha, parece obedecer a um pensamento preciso, ainda que invisível para nós. Essa precisão reforça a sensação de que o livro foi escrito para ser lido, mas não por qualquer pessoa. Talvez fosse um texto reservado a um círculo restrito de iniciados, ou até mesmo a um único leitor. Há registros de outros manuscritos misteriosos na história, mas nenhum tão persistente. O Codex Rohonzi, na Hungria, apresenta semelhanças, mas já se provou ser uma compilação posterior.
O Voynich, ao contrário, é genuinamente antigo, e seu conteúdo continua indecifrável mesmo sob microscópios e algoritmos. Há algo de profundamente humano nessa busca incessante. O desejo de decifrar o Voynich é o mesmo que moveu os exploradores em busca de terras desconhecidas, os astrônomos em direção às estrelas e os filósofos em direção ao sentido da existência. É o impulso que nos faz querer saber, mesmo quando o saber nos escapa. O manuscrito permanece, imóvel e silencioso, como uma testemunha da nossa própria limitação. Ele desafia não apenas linguistas, mas também o próprio conceito de linguagem. O que é comunicar? O que é compreender? Se um texto pode existir sem que ninguém o entenda, ele ainda é um texto? Ou é apenas um eco do pensamento de alguém perdido no tempo? Alguns visitantes que o contemplam relatam uma sensação estranha, como se o livro os observasse de volta. É difícil explicar, mas há algo nos traços das letras que parece pulsar, como se respirasse. O Voynich é mais do que um objeto antigo. É uma presença. Um diálogo interrompido entre o passado e o presente. Um chamado silencioso que ecoa há 6 séculos. E, no fim, talvez essa seja sua verdadeira mensagem. O manuscrito que ninguém consegue decifrar há 600 anos não é apenas um código sem chave. É um espelho que nos obriga a olhar para o abismo daquilo que nunca saberemos. Ele existe para nos lembrar de que o mistério tem valor, de que há beleza no não saber e grandeza em aceitar o incognoscível. Enquanto houver homens e mulheres tentando ler o Voynich, ele permanecerá vivo, pois o que dá vida ao enigma não é a resposta, mas a busca. E assim, século após século, página após página, o livro que ninguém entende continua a ser o mais eloquente de todos.